não dormi direito, ainda não entendi direito o que aconteceu ontem. Estou tentando absorver. Acho que quem estava no estádio ontem, assim, mesmo quem viu a distância, não consegue ainda decifrar. Porque o negócio foi, como dizer aqui no Rio, o bagulho foi louco, né? Foi sinistro o jogo ontem. Eu acho que não foi o maior jogo dos pontos corridos, você começou falando, porque Flamengo e Santos, para mim, é imbatível, né? Eu concordo com você. Pelos personagens, enfim, o que aconteceu e tudo. Mas eu vi gente fazendo essa comparação, por isso que levantei, mas eu concordo. Acho que Santos 4, Flamengo 5 é mais espetacular. Se teve um jogo que chegou assim, ali, aquele limiar ali, pelo ser líder contra vice-líder, acho que foi o que a gente viu ontem. Enfim, um negócio espetacular para o entretenimento em si, né, mas para o Botafogo, um pesadelo vivido em casa, com todo esse contexto ali. O fato é que, assim, a sensação, você perguntou o que estava sentindo no estádio. Quando termina o primeiro tempo, é um negócio, aquele êxtase ainda, né, mas aquela sensação de, cara, o que aconteceu aqui? Porque era para estar 5-0. Sem exagero, era para estar 5-0. E fatura liquidada, vamos ser campeão e tal. Não tinha um sentimento aquele de soberba, assim, porque o torcedor do Botafogo ele sempre é desconfiado, mas aquele caramba, aquele encantamento que parecia que tinha voltado, aquele ambiente todo, né, de alegria, efusividade, o Palmeiras que não apareceu, não fez nada no primeiro tempo, o Botafogo atropelou, jogo intenso, veloz e tal, e aí o segundo tempo vem, e aquela tragédia que assim, a cada gol, a cada evento, e aí vai do primeiro gol logo com 5 minutos, vai o gol anulado que dá aquele, meu Deus, será? Vai acontecer, né? E a arquibancada sentiu muito isso, e aí tem a expulsão, os gritos de vergonha, enfim, os eventos se desenrolando, o time sem conseguir reagir, 3-2, 3-3, aí quando tem o 3-3 é o silêncio total, já aos 43 do segundo tempo, né? Enfim, e aí 9 minutos de acréscimo, vem aquela bola cruzada, o Palmeiras vira, e aquele sentimento de velório, o torcedor no primeiro momento não conseguiu nem esboçar uma reação mais crítica ao time, né? Aquela resignação total, aquele silêncio, o abatimento, como, dava para sentir no ar aquele negócio todo ali do torcedor do Botafogo, enquanto uma minoria palmeirense gritava: Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. Difícil entender, difícil saber como é que o Botafogo vai reagir, mas de fato, cenas épicas que a gente viu ontem, um contexto muito impressionante pelo que o jogo se desenrolou, pelo jeito que tudo se amarrou e por esse desfecho que deixa o campeonato muito aberto. É o dia dos vivos, como disse o PVC, mas eu não sei quão vivo o Botafogo está, sinceramente, depois de ter uma pancada dessa na cabeça em casa do jeito que foi ontem. Vamos ver como é que isso vai avançar. Ele está 4 pontos vivo. Mas acho que tá. Eu odeio uma pergunta que a gente costuma fazer, que eu evito fazer porque não gosto. Brincando de ombudsman aqui, não falou do Latifi. Latifi não falou nada disso que eu vou dizer. Aquela que você chega assim, qual é o tamanho da vitória? O tamanho da vitória é 4-3. 3 pontos. Porque tem coisas que são intangíveis, né? Assim, não tem como a gente mensurar o efeito psicológico e o tamanho, nesse caso, do estrago no lado do Botafogo e da moral que dá do lado do Palmeiras. É algo que fica no ar, assim. Para deixar o Latifi falar, o tamanho do que o Botafogo está vivo é 4 pontos. É 4 pontos para o Bragantino. É isso que ele está vivo. Agora, o Botafogo tem um desafio que é e pode olhar para a Vila Belmiro, porque todo mundo perguntou quanto estava enterrada a cabeça do Santos na terra quando tomou 7-1 no Internacional. Exatamente. E de lá para cá o Santos fez 2-1 no Coritiba, 1-1 com o Corinthians e ganhou do Flamengo. E é isso que o Botafogo precisa fazer isso. Tem que ganhar do Vasco segunda-feira. Porque, assim, o campeonato por pontos corridos é isso. Você toma uma pancada, mas o desafio do Botafogo agora é juntar os cacos e apagar isso e esquecer, porque o próximo jogo vale 3 pontos igual a esse. A diferença é o efeito psicológico nisso no dia a dia e de ver o Palmeiras agora, nesse momento, como a gente está vendo na tabela, a 3 pontos, mas com a enorme ressalva de que o Botafogo tem o jogo adiado ainda a fazer contra o Fortaleza. Eu quero ouvir agora o Flávio Latifi do lado alviverde, que é o lado sorridente dessa virada épica, o Palmeiras, que a torcida grita que é o time da virada, o time do amor. Só antes fazer um comentário. Nunca antes a frase "tem coisas que só acontecem com o Botafogo"
fez tanto sentido. Impressionante, porque isso aí vai reforçar ainda mais depois do que a gente viu ontem com o Botafogo 3, Palmeiras 4. Flávio... E só um parênteses, rapidinho, desculpa. E é por isso que a gente, não, quando eu mencionei, não sei o quanto o Botafogo está vivo, é por justamente a torcida entender isso também. Porque tem coisas que só acontecem com o Botafogo, enfim, por mais que a lógica mostre um número ali, que a distância tal, o contexto ainda favorável pela vantagem que o Botafogo construiu no campeonato, mas se percebe que o que esse time está acontecendo com esse time é o Botafogo, aí volta toda a questão psicológica de 28 anos, enfim, sem esse título nacional, mas enfim, há coisas para a gente debater e discutir. Flávio Latif, meu amigo. Só para resumir, tem coisa que acontece com o Botafogo, vou mostrar essa imagem aqui, reprodução da TV Globo que fez a transmissão do jogo, tá? Aos 36 do segundo tempo, 3-1 para o Botafogo, pênalti para o Glorioso, com o Tiquinho Soares, que é o artilheiro do campeonato na bola. Então, assim, não existe um cenário mais favorável do que esse. Você está jogando em casa, você tem o artilheiro do campeonato, com um pênalti, 3-1 a seu favor aos 36 do segundo tempo. E o desfecho é o absoluto cinema, porque é esse aqui de baixo, gente. O Palmeiras vira para 4-3, 9 minutos de acréscimo, no 53 e tralalá de falta, o gol que dá a vitória de virada. Por isso que tem coisas que só acontecem com o Botafogo e por isso que é um desfecho absolutamente insano. A reação de todas as pessoas em casa, e parecia no 3-3 que a qualquer momento ia sair mesmo 4-3. Tem aquelas coisas que você começa a sentir no futebol. PV, só antes do seu comentário, a saudação inicial do Flávio. Bom dia, Flávio. Bom dia, Razan, bom dia, PVC, Igor e o pessoal que está acompanhando a gente. Pois é uma virada histórica e foi com requintes de crueldade, como você acabou de falar. O Botafogo tem a chance de bater o pênalti contra o Everton, que por muito tempo criticado por não ser um pegador de pênalti, por não pegar pênalti quando precisa, apesar de pegar pênalti quando é disputa de pênalti, com a bola rolando, o Everton não pegava um pênalti desde 2019, contra o Ceará no Allianz Parque, ele pega o pênalti, e aí meio que no lance seguinte, no contra-ataque, o Palmeiras consegue o 3-2, e o 3-3 vem com o Flaco Lopes, um atacante também que muito contestado, uma das contratações mais caras da história do Palmeiras, chegou muito badalado, mas não conseguiu jogar, ele faz o gol, e é duro porque o Botafogo também com a menos, se sente, né, a perna pesar. O Palmeiras não vencia, para ter uma noção do tamanho da vitória do Palmeiras, o Palmeiras não vencia um jogo que perdeu por 3-0, foi para o vestiário perdendo por 3-0 desde 65, contra a Ferroviária no antigo Palestra Itália, faz anos e anos, e esse time do Abel, o Abel cita na coletiva, né? Se tem um time que conseguiria fazer isso, é o Palmeiras dele. E o Palmeiras tem jogos assim, vocês vão lembrar daquele Palmeiras Atlético Goianiense, que o Palmeiras sai perdendo por 2-1, e aí em 9 minutos vira para 4-2. Tem aquele jogo contra o São Paulo, que o São Paulo está ganhando de 1-0 no Morumbi, e o Palmeiras, nos acréscimos, acha 2 gols com o Murilo e Gustavo Gomes e vira. Então, é um Palmeiras que, no final do jogo, o Endrick e o próprio Abel citaram, não, a responsabilidade é toda do Botafogo, o Palmeiras não é o favorito ao título, mas quando o Endrick diz isso, ele até esboça um sorriso, né, porque o jogo de ontem significou muito. Ontem teve gente falando nas redes sociais, quando virou 3-0, amanhã é o dia dos finados, e o Palmeiras entrou desse jeito para fazer alusão ao Dia dos Mortos, e aí também lembrado quando foi a Páscoa, o Palmeiras levou aquela goleada pelo Água Santa, mas o segundo tempo foi completamente diferente, o Palmeiras conseguiu uma virada surreal e se credenciou mais uma vez ao título brasileiro, né? Exatamente, o palmeirense hoje em dia não tem um palmeirense que não acordou com um sorriso de orelha a orelha, e não tem um botafoguense que está com aquela ressaca como se tivesse ido para a festa, aquela bebedeira, sabe, que a noite não acabou, e você não consegue acordar de ressaca, não é nem a ressaca da bebida, é a ressaca moral. O Flávio tocou num ponto importante, e foi uma pergunta do nosso Igor Siqueira no início da entrevista coletiva, sobre o Palmeiras sobre o Abel dizer que o Palmeiras é o único time capaz no Brasil de fazer coisas como essa que fez ontem e virar. Foi exatamente na tua pergunta que ele diz isso, Igor, na abertura da entrevista coletiva. Depois eu quero ouvir o PVC sobre isso, se ele concorda com essa afirmação do Abel. Eu sei que o PVC gostou de outras frases também do técnico do Palmeiras. Conta como é que foi esse momento da entrevista, Igor.
Eu tava preparado, assim, quando tem que dar 3-0, eu já tava imaginando, né? Imagina como é que vai ser a coletiva do Abel hoje, cara. Vai ser um negócio beirando desesperador ali pela relação que às vezes ele tem com os jornalistas, as alfinetadas, enfim. Mas aí quando o jogo se desenha como foi, com as nuances táticas que teve, o PVC vai destrinchar mais para frente, né? E com mérito, lógico, do trabalho do Abel e tal. Enfim, não tem como ter um treinador mais aberto, um clima mais ameno e ele disposto a explicar mais detalhadamente tudo que ele viveu de emoções ao longo dessa partida e, enfim. E aí o Abel, quando ele vem para conversar com a gente, ele já não esconde que aquilo tinha sido mágico nas palavras dele, não esconde que de fato tinha sido algo para recordar assim, uns grandes momentos da carreira em termos de um jogo específico, né? Não estou comparando isso com um título, mas em termos de um jogo específico, né? É muito ímpar o que o Abel viveu. E aí ele se derrete novamente por esse elenco com quem ele está trabalhando nesses últimos 3 anos, né? Enfim, uma declaração de amor de tudo que ele conseguiu fazer com que o time executasse, né, dentro de campo, trouxe para si a responsabilidade de não ter falado português brasileiro, que ele brincou até desse desentendimento na marcação ali do Palmeiras, dos laterais, com relação aos pontos do Botafogo. Então, o Abel pacientemente até, diria eu, né, e discorreu sobre outros temas relevantes, como a pressão no futebol, no final da coletiva. Ele, por volta de 25 minutos, ele discorreu sobre o que aconteceu no jogo, e eu percebi um Abel não eufórico, mas aquele ar de satisfação, de orgulho mesmo, pelo que ele viu que os jogadores fizeram instantes antes dentro de campo, né? Então, acho que eu não diria que o time estava, sei lá, não tinha racha no elenco do Palmeiras, mas é aquele momento em que o pai olha para os seus filhos e fala com eles sobre eles com muito orgulho do que eles conseguiram executar como conjunto, como grupo, diante de um contexto totalmente adverso que foi o primeiro tempo, né? Ele mesmo fala que pior que estava não poderia ficar, né? Então vocês vão melhorar porque pior, não dá para fazer pior do que vocês fizeram no primeiro tempo. Então esse sentimento de satisfação pela virada que foi, enfim, pelo contexto que foi. E aí tem a questão da arbitragem, não sei se a gente vai mergulhar muito antes, né, mas eu perguntei também sobre as confusões lá dele com o Textor, aquela falação lá depois do jogo, enfim, que ele tinha visto sobre o lance do Adrielson, mas ele também não deu muito peso, né, a expulsão no sentido de ele queria que fosse um cartão amarelo naquela jogada específica do Adrielson, o árbitro deu o vermelho depois de consulta para o VAR, por isso que o Abel tinha reclamado inicialmente, né, aí veio a consulta ao VAR e a mudança de decisão. Ele reconheceu que isso influenciou sim na partida, claro, obviamente não tem como negar que a expulsão muda um contexto do jogo como um todo, mas deu para perceber, quem viu o jogo, o Abel reconheceu isso também, que não foi meramente uma expulsão, que foi a razão pela qual o Botafogo sofreu a virada, enfim, consequentemente o Palmeiras conseguiu a guinada que conseguiu dentro do jogo. Então, eu vi um Abel muito orgulhoso e paciente para explicar para a gente detalhadamente as matérias. A gente tem até uma matéria mais detalhada hoje, aí está no ar já, como que o Palmeiras construiu essa noite mágica, um pouco trazendo esse ponto de vista do Abel, pelo que ele falou com a gente ali na coletiva também depois. A gente vai trazer o ponto de vista da arbitragem com o Salvo Espínola já, destrinchando tudo de polêmica que teve no jogo, a expulsão do Adrielson, o pênalti do Rony. Na segunda parte a gente vai tratar só de polêmicas de arbitragem. A gente está começando aqui com as partes futebol da coisa e também vamos falar das fortíssimas declarações do John Textor. O Rodrigo Matos tem informação de como a CBF vai reagir a isso. E já a gente vai trazer também qual foi a conversa do VAR, tá, gente? O áudio do diálogo do VAR neste Botafogo 3, Palmeiras 4, talvez dos mais aguardados. Eu queria te ouvir, PVC. Flávio, diga lá, Flávio, perdão. Rapidinho, só para acrescentar um pouco do que o Igor disse sobre a coletiva do Abel. Algumas semanas o Palmeiras venceu o São Paulo por 5-0, também com uma atuação irretocável, foi muito bem. E o Abel na coletiva, ao invés dele comemorar a vitória, falar da goleada, o Palmeiras meio que lavou a alma, né, contra o São Paulo, ele preferiu ressuscitar alguns fantasmas do Palmeiras ao invés de exaltar o time. Ele fala, eu coloquei os meninos que a imprensa tanto pedia, eu coloquei o que vocês fizeram e o time não ganhou. Então, quem sabe o que é melhor Palmeiras sou eu, ele força um pouco o discurso. E ontem eu acompanhei a coletiva após o jogo e realmente, é o que o Igor falou, era um Abel muito mais leve. Um jornalista pergunta para ele, o que deu tão errado? A pergunta foi tão boa que eu vou explicar.
e dificilmente é uma postura que a gente via do Abel nas coletivas. Eu, aqui em São Paulo, sempre estou nos jogos do Palmeiras, sempre acompanho as coletivas, e sempre é um Abel que prefere o embate à imprensa do que tentar explicar, falar de bola, falar de jogo, e ontem foi completamente diferente, também porque foi um jogo mágico, como ele mesmo classificou, né, após a partida, um jogo mágico, e isso foi muito importante, né, só para fazer esse adendo aí no que o Igor disse. E de forma bem direta, amigos, de forma bem direta, é o Palmeiras o único time capaz de fazer isso no futebol brasileiro no momento? Quando eu olho o recorte, eu concordo com ele. O recorte do momento do Campeonato Brasileiro, quem que pode propiciar uma virada como essa, num contexto como esse, se você olhar quem está lá em cima, né? Talvez o Grêmio também nessa alma copeira, peleadora, mas eu acho que quem tem elementos e atributos para fazer uma virada como essa, eu concordo com o Abel. Hoje é o Palmeiras, pelo que tem feito e que tem mostrado. Queria te ouvir, PVC, sobre isso. Você acha que só o Palmeiras é capaz de virar assim como o Abel disse? Eu sei que você gostou de outras partes da entrevista e na sequência, na prancheta, você vai explicar para a gente como o Botafogo amassou no primeiro tempo e como o Palmeiras virou no segundo. Mas concorda com essa opinião do Abel? Só o Palmeiras é capaz de virar jogos assim? Essa eu acho exagero. Acho que ele tem motivo para estar orgulhoso de dizer isso, mas o Grêmio tem virado jogos com uma frequência maior. O Palmeiras tem 5 viradas este ano, desde os 4-3 contra o Flamengo na Supercopa. E tem momentos épicos, sim. Assim, eu acho que tem além desses 4-3 sobre o Flamengo, tem alguns momentos não tão épicos quanto o 4-3 de ontem, mas tem o 4-2 no Barcelona de Guayaquil, que virou perdendo 2-0 e aí conseguiu virar o jogo rapidamente para 4-2. Tem o gol nos acréscimos, minutos 50 do segundo tempo contra o Cruzeiro. Tem o gol do Breno Lopes contra o Goiás no 1-0 de 3 semanas atrás. Tem um mês atrás. Tem virada contra o Flamengo. Nenhum tanto quanto o de ontem, mas tem momentos especiais. Tem o gol no minuto 98 do Breno Lopes contra o Santos. Tem momentos de você, na construção do time, quando se dizia que o time só jogava de contra-ataque, depois só fazia gol de bola parada, e depois você vai vendo que um time que vai ganhando ofensividade. Então, eu não acho que seja o único no Brasil. Acho que ele tem razão para se orgulhar disso, fazer esse discurso vaidoso, do time vaidoso. O time foi emocionante na volta para o vestiário, apesar de cantar o negócio do Segovinha, que eu não gosto, da provocação. Mas o time no vestiário cantando o Palmeiras é o time da virada é emocionante. É um time que se coloca como torcedor, falar a língua da torcida. Agora, eu gostei demais, eu gostei muito da entrevista do Abel. Acho que o Abel foi muito bem na entrevista, especialmente em 2 momentos. Quando ele explica a questão tática, ele diz: o que deu errado no primeiro tempo fui eu. Que é muito surpreendente ele voltar para o segundo tempo sem nenhuma alteração. Qualquer outro técnico no Brasil se veria voltando com 3 alterações, 4 alterações. Ele não mexeu no time. E depois disse, no primeiro tempo que deu errado, foi a minha leitura do jogo, eu li errado. Explicou, vou explicar já na prancheta. E a parte que ele fala da pressão nos jogadores, quando ele dá o exemplo do William, ele tem toda a razão. Toda a razão. O Brasil não pode desperdiçar talentos porque o cara não tem segurança com a família dele para morar no Brasil. Não tem. Quando ele fala, jogadores que não quiseram vir para cá 2 semanas atrás, ele está falando de uma situação particular do Palmeiras que parece que ele está justificando no Palmeiras. Mas o caso do William é muito importante. O William foi embora porque a família dele estava sendo ameaçada. Ele falou, não quero morar aí, não. E ele tem toda a razão em relação ao futebol brasileiro. Então, acho que foi muito bem na entrevista coletiva. E ele falou, ele só não falou que não era para o Adelson ser expulso. Isso ele não falou, né? E a minha opinião é cartão amarelo. O que mudou o jogo foi o pênalti, perdido pelo Tiquinho, defendido pelo Everton. Mas o lance do Adelson, para mim, era cartão amarelo, não era cartão vermelho. O Abel só não disse isso, mas ele falou, quase disse isso. Né? Que ele disse, não, eu estava reclamando porque ele não deu cartão nenhum. Para mim era pelo menos cartão amarelo. Pelo menos o cartão, ele queria pelo menos o amarelo, porque a arbitragem não tinha dado nada, o jogo seguia. A gente vai tratar disso na sequência, quando o Sávio entrar aqui no programa, a gente vai destrinchar lance a lance, porque são lances muito polêmicos e são capitais, querendo ou não, um jogo entre líder e vice-líder. Uma expulsão e um pênalti são os lances capitais. Perdão, PV.
Só duas observações. Uma que o Latifi trouxe uma informação genial, essa história do Palmeiras Ferroviária de 65, né? Que é curioso, porque o Palmeiras não ganhava do São Paulo de 5-0 desde 65 e ganhou semana passada. A maior goleada da história do Palmeiras sobre o São Paulo, empatada, 5-0 de 2023, 5-0 de 65. E não virava 3-0 no primeiro tempo para 4-3 no segundo tempo, desde o Latifi falou, 27 de novembro de 65. Eu fui checar aqui quando ele falou e eu fui ver. 27 de novembro de 65, Palmeiras 4, Ferroviária 3 gols de Ademar Pantera. Detalhe, nesse dia, o Santos foi campeão paulista. Nesse dia, matematicamente, o Palmeiras perdeu a chance de ser campeão paulista. O Santos ganhou do Juventus 4-0 e foi campeão paulista. É diferente de ontem, né? O palmeirense ontem conseguiu uma vingança de 23 anos atrás e projetou outra vingança de 14 anos atrás. O Palmeiras se lembrava de Palmeiras 3, Vasco 4, final da Mercosul de 2000, quando o Palmeiras faz 3-0 no primeiro tempo e toma 4-3 no segundo tempo, 3 gols do Romário e 1 do Júnior Paulista, e projeta a virada do Flamengo de 2009, que o Flamengo ficou 13 pontos abaixo do Palmeiras e fez a maior virada da história dos pontos corridos. Se o Palmeiras conseguir essa virada, vai ser a maior virada da história dos pontos corridos, porque na 27ª rodada o Palmeiras estava 14 pontos atrás. É muita coisa e realmente seria algo insano, tão insano quanto foi esse 4-3 de ontem. Mas o Botafogo continua sendo o favorito, porque o Botafogo tem 6 pontos a mais que o Palmeiras, pontos perdidos a menos que o Palmeiras, e 4 a menos que o Bragantino. O Igor, do ponto de vista do Botafogo, a entrevista do Lúcio Flávio teve algo que te chamou mais a atenção, do lado que sai derrotado, e também até para juntar os cacos para a sequência do campeonato? Esse discurso do Botafogo está ficando um pouco repetitivo a cada derrota que acontece, né? Dessa tentativa de não, temos que voltar, retomar, o grupo é capaz de recuperar psicologicamente, enfim, a gente já mostrou o que já fez, enfim, claro que teve uma reclamação também de arbitragem que a gente já mencionou, mas a gente nota um Botafogo inexplicável, beira o inexplicável o que aconteceu ontem, do primeiro para o segundo tempo, mas o time se acomodou de uma tal forma e não soube reagir. Acho que o ponto principal da questão do Lúcio Flávio, do trabalho dele nesse momento, é que o torcedor do Botafogo ansiava por alguém que fizesse o feijão com arroz, né? A discussão do Bruno Lage e tal, só que tá precisando de um outro prato para acrescentar ali, fazer uma farofinha mais trabalhada, fazer uma proteína ali um pouco mais temperada. Então, nesse momento que o Botafogo está precisando de um tempero maior nesse feijão com arroz, que funcionou muito bem no primeiro tempo, mas aí quando o Abel reorganiza o time, o Botafogo não consegue reagir, e parte técnica, parte psicológica, coletivamente, individualmente, enfim, que pese ter um jogador a menos, mas aí o Lúcio Flávio, que ainda é um técnico inexperiente, né, ainda é tratado como interino até o final do ano, ele precisa achar um repertório diferente que ele não tem encontrado, apesar de ter vencido 2 partidas anteriormente, mas essa pressão está aumentando, a demanda do jogo em si, né, o Botafogo passou a ser mais estudado, mais analisado. A gente comentou ontem, né, no programa de quem iria oferecer o campo para quem, né, para o Botafogo atacar esse espaço. O primeiro tempo teve muito disso também, apesar da pressão, o Botafogo mais com a bola, gerou muito jogo, mas aí quando o Palmeiras recuperou, já no início, ainda quando estava 11 contra 11, já tinha o Botafogo se esfarelando, esfacelando ali em vários elementos do jogo. Então esse Botafogo precisa dar uma resposta urgente, rápida, para que, enfim, esses números aí que o PVC mencionou da distância não evaporem ainda mais, e aí vai ficar se agarrando nesse jogo atrasado aí até que momento, né? O time precisa reagir, independentemente dessa guerra que está se formando no extracampo contra a CBF, enfim, desse contexto dentro de campo que a gente está mencionando. O Lúcio Flávio precisa achar uma solução rápida, e o Botafogo não tem mostrado, enfim, os jogadores falhando nesse momento. Você mencionou, né, o papel do Tiquinho ontem. O Abel diz, se aquela bola do pênalti entra, a gente estava fora do jogo, era 4-1 naquele momento ali, acabou, enfim, por mais estruturado que o time tivesse. O Botafogo, pênalti pro Tiquinho bater. Essa é a imagem. Exatamente, ia resolver o jogo. Então, nesses momentos cruciais que o Botafogo precisa mostrar, a consistência ainda está devendo nesse campeonato, enfim, coisa que a gente viu ao longo da campanha toda, mas agora na hora H, nessa passagem com o Lúcio Flávio, está faltando repertório,
e aí é técnico, é tático, é individual, é coletivo, enfim, esses elementos todos que formam um grande time de futebol. PVC Eu vou dizer uma coisa para você. Não, é só porque o relógio é muito bom, a imagem é muito boa, mas quando o Tiquinho bate, que até o Braulio sair da grande área, já é 37. Sim, eu tenho aqui a minutagem. Já tinha virado o relógio. A minutagem dos fatos de Botafogo e Palmeiras é incrível. Assim, é um negócio maluco, aquela súmula para sempre. Aliás, depois a gente pode até pegar a súmula na parte da arbitragem com o Salvo para ver qual foi a explicação do momento da expulsão do Adrielson, o que o Braulio justifica na súmula. Mas a minutagem aqui, para pegar para vocês certinho. Botafogo faz aos 21, 1-0 com o Eduardo. Aos 30, 2-0 com o Tietê. Aos 36, 3-0 com o Júnior Santos. Primeiro tempo. Intervalo, voltou. Aos 4, Palmeiras diminui. 3-1 com o Hendrick. Aos 30, Adrielson é expulso. E a gente vai falar da expulsão e do pênalti também, na sequência com o Salvo Espínola. Aos 37, o Tiquinho perde o pênalti. Aos 38, o Hendrick faz o 3-2. Aos 43, Flaco Lopes, criticadíssimo pela torcida do Palmeiras, faz um gol também escancarado, é verdade, com a cabeçada ali do Gustavo Gomes. Em lance que lembra muito os gols que o Corinthians tem feito recentemente naquela bola da primeira para a segunda trave com o Gil. E aos 53, e aí eu desço aqui para essa imagem, que aqui já está a comemoração, mas foi 53 e muito, a bola cruzada, e o Murilo faz o gol, e o jogo ia até 54. Gente, é insano, assim, é um roteiro. O meme do Absoluto Cinema se aplica exatamente, não tem como explicar. E razão, são lances mesmo, por exemplo, da virada, é um lance de bola parada, enfim, que você consegue amenizar o efeito da ausência de um jogador pela expulsão, né? A gente percebe tanto no gol do Flaco Lopes. Organizado, né? Isso, tanto no gol do Flaco Lopes quanto nesse da virada do Murilo, tinha bastante jogadores do Botafogo ali, não foi uma questão de superioridade numérica num espaço específico do campo. A galera estava na área, estava lá, mas é uma questão de organização, posicionamento, atenção, enfim, execução de todo o plano defensivo ali, se é que havia algum mais detalhadamente depois, trabalhado, né, detalhadamente depois da expulsão. Então a gente percebeu o Botafogo irritado, o banco muito tenso com as decisões da arbitragem, claro, isso é normal, isso mexe, afeta, mas também de uma falta de atenção geral com os movimentos executados dentro do jogo em si, dentro do contexto que estava ali naquela partida de ontem, enfim. Não é só um elemento, são várias coisas, vários quesitos aí que o Botafogo falhou nesse jogo contra o Palmeiras. Flávio, do lado do palmeirense, agora daqui para frente, mais algo que você acha que é importante a gente acrescentar? Já te agradecendo pela participação aqui no De Primeira. Sei que o plantão é longo neste dia de finados 2 de novembro, tem muita coisa para trabalhar pela frente, mas o Palmeiras daqui para frente, depois de uma reação, algumas 3, 4 rodadas, podiam considerar que o Palmeiras estava carta fora desse baralho da disputa pelo título, a coisa mudou completamente. Pois é, e ontem ainda muita gente diz que finalmente aconteceu o batismo do Hendrick no futebol brasileiro, né? Foi um jogo fora de série, ele faz o primeiro gol e fala, dá a bola em mim, ele queria decidir, fez o segundo gol, dá a pré-assistência para o terceiro, e o Palmeiras se reencontrou com as mudanças que o Abel fez, né? A dupla de ataque titular com Hendrick e Breno Lopes ontem foi substituído, mas até fez um bom começo de segundo tempo, o Veiga jogando mais próximo, o Luan como terceiro zagueiro. Então essas alterações fizeram que o Palmeiras tomasse menos gols, né? Apesar de ontem ter tomado 3, mas no segundo tempo não tomou nenhum, né? Então graças a isso conseguiu a virada. E o Palmeiras agora no sábado enfrenta o Atlético Paranaense, não vai jogar no Allianz Parque, vai jogar na Arena Barueri por conta de shows na Arena do Palmeiras. E agora a expectativa é grande do torcedor, né? Porque imagina o torcedor que foi dormir ontem no 3-0, né? No intervalo do jogo, não acompanhou. Eu vi um vídeo de um senhor que ontem ele foi dormir no 3-0, ele abriu hoje de manhã a internet e viu 4-3, e quando a filha dele foi buscar, ele até chorou, emocionado, não acreditando que o Palmeiras tinha conseguido essa virada. Então a expectativa só cresce, né? A sequência do Palmeiras tem o Atlético, depois o Flamengo fora, o Flamengo que ontem perdeu para o Santos e deu uma desgarrada da parte de cima, mas de qualquer forma é um grande jogo, né? E o Palmeiras, como o PVC disse ontem, o Palmeiras vai jogar 3 jogos em casa, mas não no Allianz Parque, né? Agora em novembro, então isso pode pesar, mas imagino que agora em qualquer lugar que o Palmeiras for jogar, a torcida vai apoiar incondicionalmente nessa briga até a última rodada pelo título brasileiro.
Esse é um detalhe fundamental, né? Desse desfalque do Allianz Parque para o Palmeiras nas próximas rodadas, BBC. Muito forte, muito forte. Eu vou voltar a dizer que, cara, isso é culpa da falta de entrosamento entre Palmeiras e W Torre. Não é possível o Palmeiras estar no litígio numa operação que tem que ser ganha-ganha. Então, assim, é claro que tem a dívida para a W Torre pagar. É claro que tem que ter conversa. Sim, é muito simbólico. De 2014 a 2022, o Palmeiras saiu do Allianz Parque uma vez em novembro. Uma vez em novembro. Foi Palmeiras e Corinthians no Pacaembu em 2019. E agora vai sair 3 vezes. E pode perder o campeonato por essa falta de relação com a W Torre. A torcida não gosta de Barueri. O pior público do Palmeiras nesse ano foi em Barueri, Palmeiras e Santos. E o pior público do Palmeiras no ano passado foi em Barueri, Palmeiras e Juazeirense. O jogo, a parte disso aqui, esse jogo de sábado é muito difícil. É muito difícil pelo desgaste que o time teve ontem à noite. Então você vai jogar contra o Atlético também desgastado, porque jogou mais cedo, às 7 da noite de quarta-feira, mas jogou um jogo muito menos tenso. A pressão está aqui, ó. Está aqui e está aqui. Então esses jogos de sábado é muito perigoso para o Palmeiras. Muito perigoso para perder ponto para o Atlético Paranaense. O campeonato não está decidido, o campeonato tem 38 rodadas. Ele provavelmente vai se decidir nas últimas rodadas e com Botafogo, Palmeiras e Bragantino, é bom levar a sério o Bragantino. O Bragantino pode ser campeão brasileiro. E ainda joga, né? O Bragantino joga hoje contra o Goiás. Exatamente. Você tem confronto direto com o Botafogo, né? Sim. Daqui a 3 rodadas, no outro final de semana. E você continua votando na enquete quem será campeão brasileiro. Além das opções, você pode mandar aqui no chat de forma manual, porque só cabem 4. Igor, e esse Botafogo para a sequência, te agradecendo aqui pela participação no de primeira também. Amigos, tem clássico, né? Segunda-feira contra o Vasco, desesperado, São Januário. Apenas isso. Enfim, essa reconstrução que o time precisa, a resposta que o time precisa dar, imediata que eu mencionei, né? Acho que não tem jogo melhor do que um clássico para mostrar que você realmente está vivo contra um adversário absolutamente desesperado, que pelo contexto da rodada, das 2 últimas, enfim, se vê apertadíssimo, né? São 6 pontos em relação a Santos, Cruzeiro, Bahia, a galera ali, tem a turma com o Cruzeiro, está com 2 jogos a menos ainda na comparação, ainda vai jogar nessa rodada, enfim. É um Botafogo que encara um Vasco jogando basicamente no tudo ou nada, no terreno hostil que é São Januário, né, por conta dessa arrumação que foi feita aí para encaixe do jogo em Beleza Maracanã, enfim, teve um arranjo para a torcida com a polícia e com a CBF para jogar em São Januário. E o Botafogo vai ter essa sequência aí que eu já mencionei, jogos relevantes, depois tem o Grêmio, inclusive no próprio São Januário, né, previsto para jogar ali no dia 9 de novembro, enfim, jogos grandes, aí o confronto direto com o Red Bull Bragantino, enfim, até 34ª, 35ª rodada, muita coisa importante para acontecer e essa é a resposta imediata que o time precisa dar para a sua torcida para até recuperar a confiança moral, né? Não é meramente olhar para o número, mas acreditar que o Botafogo vai de fato reagir e não vai entregar esse título, que seria a entregada mais absurda dos pontos corridos, mais impressionante, enfim, mas tem coisas que só acontecem com o Botafogo e ninguém quer que dessa vez... Sim, PVC. Não, só porque assim, essa é a segunda vez que a gente fala essa frase. Mas a gente vai falar muito essa frase, não tem como. Olha isso aqui. Não, então. Essa frase nasceu, essa frase foi escrita. A história da frase é boa. Fala. Conta. Há coisas que só acontecem ao Botafogo. Que partilhamos defeitos e qualidades comuns, não há dúvida. Nos meus torneios, quando mais preciso manter os números do placar, bobeio num lance, faço gol contra, comprometo, tal qual o Botafogo numa difícil campanha. É esse texto de 29 de setembro de 57, escrito por Paulo Mendes Campos, que tem a famosa frase: há coisas que só acontecem ao Botafogo. Há coisas que só acontecem ao Botafogo. Eu vou colocar aqui. Onde é que está isso aqui? Há coisas que só acontecem ao Botafogo. Há coisas que só acontecem ao Botafogo e a mim. Também a minha cidadela pode ruir ante um chute ridículo do pé direito do Escurinho. Esse texto foi escrito depois do jogo Fluminense 1, Botafogo 0, gol de Escurinho para o Fluminense no dia 29 de setembro de 57. O detalhe, o Botafogo foi campeão. Esse texto foi escrito depois de uma derrota do Botafogo para o Fluminense.
No final do campeonato, o Botafogo ganhou de 6-2 do mesmo Fluminense e foi campeão. Então, é muito legal ter o contexto dessa frase, porque essa frase existe num texto de Paulo Mendes Campos. Essa frase não é acaso. Ela foi escrita por Paulo Mendes Campos, alvinegro. E ela foi escrita depois de uma derrota, num ano em que o Botafogo se vingou no segundo turno e foi campeão. 5 gols do Paulinho Valentim contra o Fluminense e o Botafogo 6, Fluminense 2. Há coisas que só acontecem ao Botafogo, até, por exemplo, se for campeão, depois de tomar uma virada dessa por 4-3, seja como for, vai ser de um roteiro especial, Igor. O roteiro, em caso de título, é um elemento grandíssimo essa virada de ontem. Assim, para lá ou para cá, não importa. É isso, é igual, eu acho que, assim, mal comparando, assim, o Santos tomar 7-1 e se salvar do rebaixamento de forma épica, embalando, sei lá, quantas vitórias seguidas, enfim. Esse jogo a gente já sabe que está no enredo do campeonato e negar, sem discussão. Tá ali, vai estar ali. Agora o desfecho a gente precisa descobrir e o Botafogo precisa dar essa resposta de imediato e começar pelo clássico contra o Vasco segunda-feira. Obrigado, viu, Igor? Valeu, amigo. Sempre um prazer, hein? Prazer é todo nosso. Obrigado, Flávio. Valeu, gente. Obrigado pela participação e até a próxima.